Então eu vou convidar. Quem quer fazer a nossa prece de abertura? Quer fazer? Então venha. Como é o nome? Anícia, né? Anícia vai fazer a nossa prece de abertura na tarde de hoje, então. Boa tarde. Espírito de luz em mim, para que todas as palavras que aqui sejam ditas consigamos entender e colocarmos em prática. Que abençoe todas as nossas crianças, todos os familiares. Que assim seja. Que assim seja, muito obrigada. Então hoje a nossa convidada é a nossa amiga Georgina Valente, amiga de longa data, que sempre está conosco nos nossos sábados à tarde e tantos outros momentos, né, Georgina, que a gente sempre está junto. E a Georgina, ela é de Porto Alegre, é do Centro Espírita Obreiros do Senhor, em Porto Alegre. Não sei se vocês são presidente de alguma coisa lá agora. Eu sou presidente da casa. Então a Georgina é presidente da casa lá do Obreiro do Senhor em Porto Alegre. Tá certo, pessoal? Então vamos receber a nossa irmã Georgina com todo carinho para que ela possa fazer a sua explanação na tarde de hoje. A família e a autoestima é a sua palestra. O que houve, Georgina? O que você perdeu? Tirar o barulho. Então sim, agora vamos receber a nossa querida Georgina. Georgina, obrigada pela tua presença, obrigada por vir aqui hoje dividir conosco um pouco dos teus conhecimentos, principalmente sobre família, né? A Georgina é da área da família Deus sempre. Obrigada, Célia. Nós somos realmente amigas há muito tempo e trabalhamos junto, nem sei quantos anos nesse Deus que eu estou aqui no ar. Só Deus sabe. E talvez as vidas anteriores, né? Então, nós estamos muito felizes com a oportunidade de retornar a Pelotas e hoje surgiu essa oportunidade, né, de estarmos aqui. Bem, nós sugerimos, né, e a Célia achou importante nós falarmos sobre esse contexto que é a autoestima na família. Que muitas vezes, quando chega a adolescência, né, quando nós vamos constituindo a nossa personalidade, quando nós vamos tomando consciência de como nós somos, nós vemos que lá atrás deixou muito a desejar a forma como a autoestima foi desenvolvida por nós. E o quanto é importante nós nos sentirmos felizes com aquilo que somos, com aquilo que nós já conquistamos. E a autoestima é essa construção que nos favorece um autoencontro. Então, neste momento aqui, nós vamos refletir sobre este autoencontro com aquilo que nós já somos. Eu coloquei aqui a família autoestima, nós não poderíamos deixar de colocar o Cristo, né, parando e olhando as famílias. Mas eu vou iniciar a nossa reflexão com um salmo de Davi. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu levantar, o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, e eis que já o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei de tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se
estiver no inferno, a minha cama, eis que tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então, neste salmo, né, que foi Davi que escreveu, nós vemos o quanto Jesus e Deus nos acompanha. Esse Pai que é misericórdia e que é amor. Para onde nós vamos, Deus está conosco e está em nós. Então, nós buscamos no livro A Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, que escreveu este livro, eu acho que já faz uns 15 anos atrás, e que fala sobre a autoestima dentro do Espiritismo. Educação dos Sentimentos. Então, lá no capítulo 11 deste livro, nós vamos encontrar a visão de nós mesmos. Então, Jason de Camargo aprofunda esse olhar. A autoestima é um conjunto de elementos aceitos como verdade em relação a nós mesmos. É como nos vemos externa ou internamente, ou o retrato que tiramos de nós próprios. Então, aqui nós gostaríamos assim que cada um de nós tivesse um olhar agora para aquilo que nós somos. E a constituição da nossa caminhada ao longo do caminho até o momento de hoje. E nesse paralelo de olhar para nós, para dentro de nós, observar o nosso olhar para a constituição emocional e psíquica dos nossos filhos, do companheiro, da companheira, em relação à autoestima. E vamos ver que ou nós estamos muito tristes, muito felizes, ou com raiva, ou mal-humorados, tristes, não é? Chorando, de bem com a vida, em situações diferentes. Mas nesse capítulo da educação dos sentimentos, nós vamos buscar essa construção de autoestima, já colocando assim por base, por reflexão, que a autoestima é uma construção. Vocês concordam? É uma construção. Por que vocês acham que o adolescente sempre se acha feio, desengonçado, os cabelos horrorosos, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos, eu não tenho uma turma de amigos, eu tenho que ser igual aos meus amigos para que eles gostem de mim? Por que na adolescência, ou só na adolescência, acontecem essas perguntas sem respostas? Tem algum psicólogo aqui? Quem tem filhos adolescentes? Como são os seus filhos adolescentes? Estão passando por isso? Meu filho já passou, ele era muito inseguro, por ele ser muito tímido, agora ele já soltou mais. Ele tinha que ser, como é que eles chamam? Não é tem a turma que é a mais bambambam da escola, mais as gurias mais bonitas, os meninos, né? Populares. Os populares, exatamente, obrigada. E ele não fazia parte dos populares. Ele sempre foi meio retraído, ele gostava de desenhar. E aí, na fase onde começou a descoberta da namoradinha, de querer namorar, as meninas não se interessavam pelos populares. E eu dizia para ele: tu é um menino bonito, tu é inteligente, e a menina que realmente gostar de ti vai gostar de ti como tu é.
Né? E ele dizia, mãe, mas eu tenho que andar. E ele até no início começou a ter uns amigos que eu não gostava, porque eram os populares, e eu dizia, tu e tu. Aí, tanto foi, eu botava, ele tinha uma dificuldade de se olhar no espelho, e eu levantava e disse, olha que menino bonito que tu é. Olha que menino lindo que tu é. E ele falava baixinho, ao contrário da minha pequena, né? E aí ele, agora, hoje, ele fez 18, né? Ele é um outro menino, porque ele já está indo para... Ele tem a turma dele, ele já trabalha, ele sabe, ele já tem a namoradinha dele, ele foi se construindo. Porque teve um auxílio, um olhar. Psicóloga também, desculpa, eu esqueci. Pois é, teve um olhar importante. Quando não se tem o psicólogo, a mãe e o pai têm que fazer esse meio campo. Porque o adolescente se sente realmente muito perdido. Meninas e meninos. Os pés alongam, né? O corpo fica todo desengonçado, porque cresce uma parte maior que a outra. A voz, né? E a menina, entre o seio, né? Que muitas vezes ela quer esconder, os quadris. Cada menina e cada menino traz as suas peculiaridades e particularidades que ela coloca em xeque com aquele que é o popular, o mais aceito, e vai desenvolvendo a sua autoestima, porque é uma construção. Mas nós precisamos assim, observar quais as características da baixa autoestima, que é uma necessidade que nós precisamos desenvolver. As características: aparência física desleixada. Ah, se eu não gosto de mim, os outros não me enxergam. Ah, se eu sou desengonçado. Ah, se eu me sinto feio, por que eu vou me cuidar? Por que eu vou gostar de mim? Ninguém gosta de mim. Por que eu tenho que tomar banho? Construção da aparência física desleixada. Baixo autoestima. As psicológicas, medo de sair de casa. Vai me acontecer isso, vão me assaltar. Olha a forma como nós, adultos, né? Claro que nós temos medo dos nossos filhos, quanto à segurança. E realmente, nós precisamos estar atentos. Eu me lembro que quando meu neto foi a primeira vez sozinho para a escola, sem van, sem ela levar o pai, ele foi pegar o ônibus pela primeira vez, a minha filha ficou de carro na esquina. Ele não viu, e ela lá na esquina tirando foto dele para ver se ele estava tudo certinho. Mas para ele, ela estava segura. Ele pode ir para a escola de ônibus, ele dá conta de si mesmo, mas nós sabemos o quanto aquela situação nos preocupa e nos causa dificuldades. Agora eu não vou passar para ele aquele terror. Também não vou deixar as nossas crianças, as nossas meninas ir no supermercado sozinhos de quadros. Hoje não é impossível. Nós temos que ter esse viés de cuidado para com as nossas crianças e nossos adolescentes. Eles precisam saber que o mundo hoje não é um mundo cor-de-rosa, nem azul celeste, mas não vamos aterrorizá-los. Vamos fazer com que eles saibam como agir no momento de perigo. Ao observar quem está do lado, o que eu faço na hora que me abordarem na rua? Corra! Você tem pernas. Grite, você tem voz, peça socorro. Tudo são precauções que os nossos filhos precisam saber. Não vamos ficar tendo uma visão cor-de-rosa do mundo e deixar que os nossos filhos se atirem nessa violência quando o mundo mostra-se totalmente distante daquilo que eu gostaria que fosse, que é um mundo onde ele possa sair tranquilo, ir aqui e ir ali.
Então, a autoestima na família, né, que nós temos que passar neste contexto, sair deste contexto para a família. Como é que a gente aumenta a autoestima da família? Só no autoconhecimento. E o autoconhecimento não é colocar uma venda nos olhos e dizer assim, eu acho que eu sou assim. Não, se o outro diz, não, eu não sou assim. É estar atentos às falas daqueles que nos rodeiam, que nos dizem como sou, e eu ficar observando como realmente somos, e avaliando o nosso comportamento. Então aqui nós temos, em realidade, o autoconhecimento transcende a identificação de limitações das nossas más inclinações. Não é apenas isso. Se importa igualmente com a revelação de todos os traços da nossa personalidade. As boas qualidades que trazemos, habilidades úteis, potencialidades de sucessos. Tudo isso no autoconhecimento, aquilo que eu sou capaz. Enquanto adultos, chefes de família, o que nós somos, ver as nossas potencialidades. Não vamos nos diminuir, vamos nos colocar igual a todos, porque se nós ficarmos lá em cima e olhar os outros lá de cima para baixo, o que vai acontecer? Orgulho e a vaidade. Mas nós somos iguais a todos, porque todos nós estamos a caminho da felicidade, e todos merecemos ser felizes, e todos somos responsáveis pelo momento que estamos hoje e aquilo que estamos semeando. Quando eu não me autoconheço, eu vejo as minhas possibilidades, habilidades, os meus insucessos, avalio e procuro modificar ao nosso interesse, que vai nos fazer melhores amanhã do que fomos ontem. Se nós pudéssemos aqui tirar uma foto, não daquilo que eu trago por fora, mas daquilo que nós somos por dentro, neste momento. Como é que nós estamos nos sentindo hoje? Com a nossa autoestima lá em cima? Qual a leitura que fazemos sobre nós? Quais as nossas certezas e inseguranças? As pessoas têm medo de conhecer a si mesmas. Então, a procura do eu me lembro quando eu era adolescente no colégio, a professora, na época não tinha psicologia, não tinha nada, não, eu sou antiga. A professora de filosofia nos colocou assim, hoje nós vamos descobrir quem somos nós, e pôs no quadro, quem sou eu? Aí todo mundo achou que era quem sou eu, a professora, a maioria, né? Eu disse, não, cada um faz a pergunta para si e responde. Tá, e tem que entregar, olha o medo, né? Tem que entregar? Não. O que vai acontecer? Depois vocês verão. Aí cada um, teve gente que não escreveu nada, porque não sabia quem era. E outros escreveram, né? E foi muito bom. E depois, para dizer para aquilo, porque teve aquela terceira rodada, que seria assim, dizer o que eu sou, e depois a quarta rodada, cada um achar o que o outro era. Então, eu acho assim, ali quando falou em boas qualidades, eu fiquei pensando, nós temos medo de nos descobrir. É muito fácil julgar o outro e não descobrirmos, né? Porque enfrentar a nós mesmos é difícil. Então, lógico, a nossa personalidade é formada de várias coisas, mas boas qualidades, eu fiquei com um ponto de interrogação. A gente tem que buscar as boas qualidades, às vezes as más qualidades, os vícios, né? E as virtudes estão muito mais abrangentes do que as qualidades. Então, lógico, tem que buscar o autoestima, tem que buscar as boas qualidades, procurar saber quem somos nós, nos identificarmos realmente, apesar de nós sabemos tudo, e nem temos capacidade de chegar ao 100, né? Mas eu fiquei preocupada com aquelas boas qualidades, porque, eu sou boa mãe, vou lá para a esquina
Desculpa, né? Mas só peguei o seu exemplo. Sim. E vou tirar a fotografia do meu filho. Será que realmente, eu tirando fotografia, eu vou impedir dele passar o que ele deveria passar? Né? Será que isso realmente é o melhor cuidado, é o maior cuidado? Será que eu sempre passando a mão por cima do meu filho, por 24 horas e seguindo, será que ele não vai ter, ele vai ter as experiências que ele precisa ter para depois formar a personalidade dele e conseguir enfrentar o presente e o futuro? Então são indagações que eu acho que a família e as pessoas têm. Né? Precisam ter, né? Então é muito fácil. O meu filho é bom. A professora lá disse isso no colégio, ela é má, vou lá e agride. Como este ano, eu soube, até eu acompanhei, mas fiquei assim de lado, mas deu para resolver. Uma professora, numa turma pequena, né, iniciando, deu várias qualidades dos alunos, aquela coisa pedagógica que é o crescimento, o desenvolvimento da criança, Sim. né? E aí ela, várias figuras completamente diferentes na vida, teve uma criança tomando uma madeira, mas era mais para beber. Aí ela perguntou para a turma toda o que era, se alguém tinha tomado uma madeira, são crianças de 6 anos. E aí uma levantou, eu tomo até hoje mamadeira e gosto, e a minha mãe, às vezes eu até nem quero, mas a minha mãe disse que eu tenho que tomar. Tá? Só que o que nos chamou a atenção, foi bem séria a coisa, é que a mãe viu, né, e se ofendeu que a professora está se metendo na vida dela, que ela não é mamadeira. Não foi isso, a professora mostrou os momentos, dizendo, olha gente, por que vocês estão querendo tomar mamadeira? Aí levantou. Aí ela disse, olha, tudo bem, toma mamadeira, mas nessa altura dos acontecimentos, do crescimento de vocês têm que aprender na xícara, no copo, a água, E aí eu perguntei para minha bisneta o que tinha acontecido, pelo que eu vi depois nos 2 dias seguintes. E ela disse, não, eu tomo horas, a Maria ficou espantada com a fulana, porque nós não tomamos mamadeira na idade de 6 anos. Fiquei quieta, colhi do outro lado até para entender. E aí, foi assim, agressões, baixo calão, via Face, via WhatsApp. Imagina o que os outros tinham que saber, né? Agredindo a professora total. E ela não, ela só disse que mostrou desenvolvimento. Ela não disse mais nada na aula. Agora imagine assim. A mãe agrediu palavrões e o pai se meteu. Que ele que ia, né, nas reuniões, e que ela não tinha que falar mal da família dele, imagina só. Então, o que acontece? Isso aí não é cuidado isso aí, e o pior, depois se descobriu sem querer, que a mãe não era mãe, era madrasta. Agora vocês imaginem assim, esse comportamento, né, quando nós expomos ou nos expomos e nós sabemos que estamos equivocados, causa isso. Né? Então esse constrangimento, entre aspas, que a professora causou, que era justamente não o objetivo que esta mãe se sentiu, né, fez com que aquela mãe se observasse, afinal, eu estou deixando o filho crescer, isso aí, né, é um posicionamento importante, mas que quando o outro nos aponta este momento de autoconhecimento, nós não gostamos, porque nós nos fazemos enxergar como nós somos e que devemos mudar, né? Então aí mostra quais as nossas certezas e as nossas inseguranças. Elas estão calcadas naquela fala daquele que está ao nosso lado, entre casais, nós estamos falando em família. Muito, né? Muito. O esposo espera elogio, a esposa também, às vezes não sabe nem de cá nem de lá. Críticas. Essa a gente não quer, mas vem o tempo todo. Né? Então nós precisamos saber por que eu valorizo tanto o
que está aqui ao meu lado e não como eu me sinto? A gente estuda para nós pensar até o final da nossa reflexão, que eu trouxe aqui várias indicações. O processo de autoconhecimento muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com as outras pessoas, abrindo a possibilidade para conhecer e aprender coisas novas. Então, o autoconhecimento é todo dia, não é só lá na infância, na adolescência. Todo dia, em todas as idades, em todas as etapas da nossa vida, nós estamos nos autoconhecendo e nos amando, ou não. Só que quando nós temos os nossos filhos pequenos, adolescentes aqui, nós somos responsáveis quando fazemos a nossa criança, o nosso filho se autoconhecer. Nas atitudes mais simples. Ele está fazendo uma bagunça, está fazendo qualquer coisa. Aí tu pergunta, por que tu está fazendo isso? Olha, até o tom de voz nosso faz com que a criança pare e diga, por que eu estou fazendo isso? Por que a mãe... Mesmo que ele não diga ou ela não diga, ele vai pensar, por que eu estou batendo no coleguinha? Por que eu estou judiando do cachorrinho? Por que eu estou jogando tudo no chão? Por que eu não estou cuidando dos cadernos? Por que a professora disse que eu estou riscando o caderno dos outros? Por que eu estou riscando o caderno do colega? Por quê? Porque você está gritando. Ou as nossas crianças. Por exemplo, tem uma crise lá na nossa casa. E nós estamos dando uma bronca. Acontece várias vezes, né? Nós estamos chamando a atenção, bronca. Aí ele vai responder conosco num tom mais alto que nós, né? Aí, para aí. Me diga, por que tu está gritando comigo? Por que tu está gritando? Meus amigos, autoconhecimento. Ele vai parar e vai ver o tom de voz. E vai dizer assim, não é brincadeira isso. Ele vai pensar, porque a mãe está falando sério, o pai está me apontando isso. Ele vai começar a cuidar do tom de voz. Com a mãe, com o pai, com a professora, com a autoridade, porque nós precisamos colocar na família, eles precisam ter o senso de autoridade. Hoje, as empresas ficam pensando assim, quantos anos tu tem? 24. Eles não estão querendo mais contratar. Só quem tem mais de 35, 40 anos, porque essa geração não quer nada com nada. Vocês imaginam isso? Nós falhamos então. Onde é que nós estamos falhando? Então vamos preparar os nossos filhos para a vida. E como é que nós preparamos os nossos filhos? Se amando, se autoconhecendo, mas respeitando. Dar limites claros, responsabilidades, cobranças. Cobre. Se você diz assim, olha, a partir de agora, cada um vai arrumar sua cama. Porque eu não posso arrumar minha cama sozinha, a cama de todos sozinhos. Aí ele arruma quando quer, e eu deixo porque eu arrumo sozinha, ligeiro.
Ele vai saber que ele tem que arrumar todos os dias? Se eu deixo um dia eu arrumo? Não. Você não arrumou a sua cama hoje, vai arrumar. Certo? Estou falando alguma coisa equivocada? Não. Tá tudo certo? Então tá. Então vamos. Quero dizer que eu tenho 4 filhos. E 4 netos. Uma desencarnada, que desencarnou com 30 anos. Mas os 3 que estão no mesmo plano que eu, encarnados, uma tem 2 filhos e os outros 2, cada um filho. O neto mais velho tem 20 anos, depois 16, depois 10 e depois 6. Então eu estou assim com as idades bem pertinho. Os filhos já, às vezes eu esqueço. Hoje eu estava no hotel de trânsito, lá na mesa, tomando café, e vi umas crianças gritando, chorando, e eu disse assim, Valmor, tu te lembra se os nossos filhos faziam isso, essa gritaria? Ele falou assim, mas é verdade, a gente nunca viu eles gritando isso. Eu disse, Valmor, será que a gente se esqueceu? Porque os netos são assim, eles chegam, já entram, já, a primeira coisa é deitar na cama da gente, é ligar a televisão e Pegar o celular? sim! E ligar os canais lá, tudo, porque eu só tenho TV no quarto, não tem televisão na sala, nada, né? E eles se vão pro meu quarto, então vocês, assim, ó, eu estou perto dessa dinâmica, né? Além deles passarem os meses de praia comigo, os meses das férias, os pais trabalham e eles ficam comigo. Então, meus amigos, a gente está próximo demais dessa realidade dos gritos, das fugas das responsabilidades. Não, eu não sei, não, mas não era eu que fazia isso hoje. Era sim, a responsabilidade é tua. Por que tu está gritando? Vá cobrar. Rótulos, autoestima na família, rótulos nós mesmos damos aos nossos netos, filhos, porque quando eles estão perto de nós, avós também favorecem a autoestima dos netos, porque isso não pode, porque eles são muito amados, né, Célia? Muito amados. Eles não estão sempre certos. Às vezes a gente acha que estão, né? Mas não estão sempre certos. Então eles têm as cobranças se fazem necessárias sempre, sempre. E a gente vai rotulando. Bebezinho da mamãe, vem cá, meu amorzinho. Quando a criança cresce, não, tu tá grande demais, tchau. É 8 ou 80. É 8 ou 80. E os nossos bebês estão crescendo. Eu vejo aqui os pais que têm 6 anos, né, os filhos 6. O bebê cresce. A minha tem 6, vem cá, da mamãe. Eu não sou mais bebê. E a gente quer botar no colo. Esse cara vai no colo. Dá mais pra gente fazer esse cresce desmamado que eles, né? Porque primeiro dia que escolhe primeiro dia que escolhe ele, tu diz, vai chorar aí, se ele te dá um beijo e vai, tu fica, como assim? O dia que a minha foi dormir, né? Foi dormir na escolinha, fizeram dormidão. Eu passei a noite olhando o telefone sem me chamar. Que loucura, né? Aí tem uma sensação de decepção, não chamar, e ela vai crescendo. Eu dirigi uma escola infantil, né? Então, tem pais e pais. Os primeiros dias, as crianças a gente deixa ali para adaptação, tá? Os pais ficam ali na antessala, eles abrem a porta, tudo. Tem mães que já passou o período e ficam na escada, sabe? Não vão para casa. Para criança, né? Tem
Vai, sim. Agora, tu não dá segurança para o filho. Quando a gente via, a mãe estava lá perguntando como ele está chorando. Tinha mães que eu tinha que levar para a sala e dizer assim, venha comigo então. Aí eu levava a sala, sem avisar a professora nada, eu abria a porta assim, olha lá como está. A criança brincando, não querendo saber de nada, e as mães totalmente preocupadas, só faltava chorar, porque os filhos... Vamos lá. Tudo bem? Eu trabalho num município pequeno e tinha uma aluna que os pais ficavam na praça, em frente à escola. E isso foi até o fim do estudo dela lá. Agora, um pouco depois dela se formar, ela voltou como nossa monitora. Ela é uma criança grande no meio dos outros. Ela não tem postura e ela anda no meio dos outros, só falta sentar e brincar com as outras crianças. Então, que problema se criou aí? Quando ela tiver que realmente se desligar. Assumir. O pai agora está entrando com problemas de demência, né? Então ele já não está se locomovendo sozinho, tem toda aquela questão. A mãe tem função dele e ela está tendo que se virar. E ela está lá na escola como monitora. Ela passa saltitando pelo pátio. É uma criança grande. É uma criança grande, ela tem a minha altura, é uma moça já, está com corpo de mulher feita, né? E é uma criança grande. Sim, ela ficava ali e os pais não. É difícil. A leitura dos comentários sobre, né? Isso é para nós. Então a gente faz a leitura daquilo que falam de nós. E a gente fica assim imaginando o que ele quis dizer, o que ela quis dizer, o que eles estão falando de mim. E muitas vezes as influências espirituais, nós que somos espíritas sabemos que aqueles comentários é para nos chocar, porque sabe que nós estamos atentos e nos deixando contagiar com aqueles comentários. Olha só, os processos obsessivos se dá lá e se dá aqui, na família. Nós nos contagiamos e nos deixamos contagiar com essas influências perniciosas nas nossas casas. Privilégios entre os filhos. O espírito que mais eu amei na vida passada vem como filho, e a inimiga é a filha. O filho é sempre um bonzinho. Por mais que a gente não queira, sabe? E a filha sempre está fazendo a coisa errada e equivocada. Isso causa, sim, um transtorno difícil, que nós não nos damos conta. Isso é que é terrível. Então, como nós podemos seguir por esse caminho de curvas e encruzilhadas de uma forma equilibrada? Nos autoconhecendo, nós vamos sentir, por que eu estou tendo esses sentimentos em detrimento desse ou daquele? Por que eu só passo a mão por cima desse não? Por que o outro está sendo mal intencionado, esse não? Quando a minha mãe desencarnou, eu sempre achei que eu tenho os irmãos bem mais velhos que eu, e depois de 12 anos, 13 anos, a minha mãe engravidou de novo e teve eu e no outro ano meu irmão. E nós crescemos os dois juntos. E eu sempre achei que a minha mãe gostava mais do meu irmão. Toda a vida. Eu disse assim, cara, ela sempre só com ele é o filhinho, porque ele é o menorzinho. Depois que ela desencarnou, uma tia minha disse assim, tu sabe que uma vez a tua mãe me disse que tu é a filha, olha só, tu é a filha cujo espírito era mais aproximado dela, e ela nunca deixou transparecer isso. Olha o que é a sabedoria. Ela identificava em mim algo que eu nem suspeitava, eu achava que era o meu irmão mais querido. Então, quando nós temos
na nossa família, aquele que é mais difícil de amar, que eu tenho que tolerar, é aquele que eu tenho que investir. Ele nunca vai saber, porque eu invisto amor nele. Eu presinto que ele foi, mas eu dou a volta por cima. Entendeu? Porque sempre nós vamos ter na família estes afetos e desafetos. Pouco valor aos sentimentos. A gente deixa tudo passar, né? Então a gente vai comprando e não dando presentes, fazendo trocas com as nossas crianças e não vê o que precisa ser construído. Se tu passar de ano, se tu arrumar direito essa cama, se tu fizer tudo direitinho, tu vai ganhar isso. E os sentimentos? Comparações. Isso é o pior, né? Olha, o teu irmão faz isso. O teu primo é um excelente. E tu? As exigências. Essa eu acho pior. Olha só o teu tamanho e tu não faz nada direito. Que coisa séria. Isso a gente escuta o tempo todo. Sabe, é impressionante. Eu também sou psicopedagoga e atendia crianças que chegavam lá com baixa autoestima. Aí os pais já na menina já diziam assim, olha, lá em casa ele é um desastre, ela não faz nada direito. Ela é isso, ela é aquilo, mas por favor. Então a gente precisa tratar a mãe, o pai e a criança. Discriminações. Também, a palavra está dizendo. Então, a partir da percepção de nós mesmos, o nosso sexo, as características de nossa família, as nossas preferências, os nossos valores, os grupos ao qual nos associamos falam por nós. Da percepção e da avaliação de como nós nos relacionamos e nos comparamos com os outros, o que o nosso autoconceito se forma, aí vai começando a nossa autoestima. E nós não construímos essa autoestima, como já repetimos, na infância nós vamos construindo em todas as etapas da vida. E estamos vendo agora, estamos todos evoluindo, todos crescendo. No decorrer da nossa caminhada, nós vamos construindo esse autoconceito que consiste na representação mental acerca do nosso eu. É como esse quebra-cabeça que esse homem está tirando lá e colocando o quebra-cabeça, a pecinha, e ele está vendo, onde é que vai isso, onde é que vai isso? Assim é o nosso eu, né? Então formamos uma imagem de nós mesmos, e basicamente da mesma maneira que formamos a impressão das outras pessoas, nós vamos também formando dos outros e de nós próprios. Mas para nós que aqui nós estamos, né, enquanto espíritas, nessa casa espírita, o sentido da vida completamente muda quando nós trazemos por base, por fé raciocinada, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, então é a lei. Aí muda o contexto. Porque se eu vou olhar o outro apenas nessa existência que ele chegou lá em casa, como espírito, como bebezinho, e ele vai crescendo e vai se formando outro ou outra, mas se eu começo a identificar assim, escuta, esse bebê, ele já era meu conhecido no passado. Se ele não era meu conhecido, por que ele está aqui hoje? Por que ele tem que ser meu filho? Por que eu casei com essa pessoa? Por que tinha que ser com essa? Entre tantos e tantos. Aí a gente pergunta nos encontros de casais, em família, mas ela era uma pessoa, ele era uma pessoa, agora é outra. Tá, mas o que te encantou lá atrás e que não te encanta hoje? Procure no casal
a pessoa com quem tu te encantou e vá buscar nela ou nele aquilo que te favoreceu, aquilo que te encantou. Ah, mas ele mudou. Será mesmo? Ou a nossa percepção mudou? Ou ele sempre foi assim e eu não via? Eu te dizia que a gente enxerga no outro aquilo que a gente quer enxergar. Ah, quando nós nos enganamos a nós mesmos. Exatamente. Porque a pessoa sempre é aquilo que foi. Eu aqui estou vendo coisa diferente do que eu quero ver. Sim. É fácil, hein? É fácil? Não. É brincadeira? Não é brincadeira. Em cada etapa da vida, nós vamos construindo uma pessoa. E nós vamos auxiliando aquele eu se construir em todas as etapas da vida. O nenenzinho vai dar campo, lugar, aquele que vai gatinhar, que vai dizer mamãe e papai, que a gente vai ensinar a dizer bom dia, boa tarde, por favor, né? E vai crescendo. E ali vai saindo um outro eu, que precisa se amar, que precisa se constituir. Basicamente buscando valores para que ele possa se desenvolver neste mundo com as etapas que ele vai trazendo. Olha, a vida não é brincadeira e não é fácil quando nós precisamos nos constituir. E hoje o nosso eu que nós estamos aqui, não foi fácil estar aqui. E nem é fácil sair daqui para outra fase. E aí nós vamos. Vão se colocando na fase que vocês estão e na fase que vocês vão aí. Ontem eu estava com a minha irmã no hospital que ela está. E ela tem 14 anos mais que eu. E ela dizendo assim, imagina se eu for tomar anestesia e eu morrer na anestesia, eu nem vou acordar. Eu disse, mas calma, tu vai acordar. Imagina, tu vai acordar e do outro lado ainda tu não vai sentir nada, que maravilha, tu não vai ter problemas. Eles, não fala isso, porque olha só, muda os nossos questionamentos, né? Então, se eu vou para uma cirurgia, para uma anestesia e dizer que tudo acaba, que eu que vai interagir. Então nós precisamos entender que na fase, como nós estamos nos sentindo com esse novo eu que está sendo constituído a cada fase. Como é que nós estamos nos constituindo? Nós temos aqui pessoas de todas as idades. Pessoas que já viveram muito, outras que estão iniciando a caminhada, que estão no meio do caminho. Como é que nós estamos nos sentindo com esse novo eu? Com essa nova proposta? Quem é que pode ler aqui para nós? Lê para nós. Tá? A vida adquire maior significado quando sabemos que somos capazes de ser melhores do que ontem e mais felizes. Isso nos dá condições de enfrentar as fases da vida com maturidade? Quem quer responder? Tem um significado melhor se nós entendemos que nós somos responsáveis pela nossa felicidade e não o outro? Que nós temos a tendência de colocar a responsabilidade da minha felicidade no outro. Enquanto a gente fizer isso, não vai ser feliz nunca. Nunca.
partir do momento que eu sei que eu tenho responsabilidade, eu vou atrás disso. Eu paro de esperar que o outro faça. E eu me movimento para conquistar isso. Para conquistar. Com determinação. Eu não vou dar direito para o outro me dizer assim, me dar o direito de eu ser infeliz. Olha só. Ele pode dizer o que quiser. Ela pode dizer o que quiser. Mas eu não dou o direito de acolher aquele lixo em detrimento da minha autoestima. O ser humano, a maioria pelo menos, a gente tem muita capacidade de valorizar às vezes as coisas mais negativas. Por exemplo, tu faz uma festa linda para 60 pessoas, vem 10, tu fica reclamando dos 50 que não vieram, tu não valoriza aqueles 10 que estão ali. Todo mundo diz, como tu é linda, tuas palestras são ótimas, você é inteligente. Uma chegar e dizer assim, eu odiei a palestra dessa mulher. Acabou. Pronto, tu já vai mudar todo o teu trabalho por causa de uma pessoa. E é uma coisa que é da gente. Tu pode ser elogiada por 1000 pessoas, mas só uma. Falar uma coisa negativa, parece que aquilo te marca mais. E a gente dá pesos maiores a determinadas pessoas. Tem mais essa. Sim. Né? Uhum. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu fico preocupada com felizes. Porque Freud dizia que a gente busca toda a vida felicidade, né? Mas na realidade a gente tem que amenizar o sofrimento. Porque a cada momento a gente está sofrendo, né? Sofrendo experiências boas e negativas. A gente está perdendo até a mudança do corpo, né? Aceitando nós, tanto por dentro como por fora, a gente está mudando. Então eu acho que felicidade, a gente busca felicidade, a gente quer felicidade. Aí eu fico pensando assim, esse dia eu vi aqui no decorrer que coloco mensagem, eu achei muito lindo. Dizia assim, a gente busca o melhor, nós sempre busca o melhor do outro, mas na realidade tem que buscar o melhor de nós mesmos, né? Então aqui diz assim, capaz de ser o melhor, eu acho que tem que ser melhor sempre. A cada segundo que passa na vida, a gente tem que ter ser melhor para a gente, para o outro. Mas mais felizes, então eu sou eternamente feliz, vou só querer ser mais feliz, ou a gente está buscando ser feliz. Então, nós podemos ser felizes com aquilo que nós temos. E mais espiritual do que material. E quando nós identificamos a felicidade na responsabilidade do nosso crescimento espiritual, nós nos sentimos felizes. Com a oportunidade de estarmos aqui, nós somos felizes. Sim, agora sim. Não é? Não, porque a gente fica pensando assim, eu achei sensacional essa frase aí, porque faz a gente pensar. Mas assim, se todo mundo diz assim, eu seria feliz. Vocês já ouviram uma pessoa dizer, eu queria ser feliz, eu perguntei para ela, o que tu precisa para ser feliz? Ter a riqueza que a nossa vizinha aqui tem. Eu levei um susto, né? Porque eu acho que felicidade, assim, são conquistas invisíveis, né? Para a gente se elevar como ser humano, né? E ser mais humano. E nós não somos humanos como deveria ser, né? A gente tem forma humana, mas está cheio de animal racional, mais racional que o próprio homem, se a gente vai analisar, né? Mas aí, eu fiquei assim, mais feliz. Agora, eu concordo, eu entendi. Dentro do meu momento, eu sou feliz aceitando aquilo que eu tenho, que eu posso fazer. Sim. E que eu sou. Isso é muito fantástico. E mais feliz do que ontem. E cada vez fica mais. Quem aqui pode ler aqui? Vamos ler aqui desse lado. Lê, A compreensão dos princípios do Espiritismo nos leva, inevitavelmente, a uma mudança de comportamento. Muda a nossa forma de ver a vida e a nossa forma de agir e reagir perante as circunstâncias que vivenciamos da nossa existência. Nos sentimos responsáveis pelos nossos atos e destino. Aí nós nos sentimos felizes, né? Quando nós entendemos os princípios do Espiritismo, porque nos dá realmente os porquês da nossa existência, porque nós trazemos aquela carga de experiências e que nós podemos ter experiências exitosas ou não,
diante do capítulo que nós estamos vivenciando. Então eu pergunto assim, saber envelhecer em família, nesse processo da autoestima, é fácil? Não. Não, é difícil, mas é possível. Sim. Quem é que vai dizer, quem vai falar? Menos a senhora que já falou. Vamos para cá. Saber envelhecer é fácil? Acho que acredito que mesmo sendo espírita, fácil não é, porque quanto mais velho a pessoa fica, vai tendo mais perdas ao longo da vida, muitas mudanças, gerações diferentes, se adaptar. É quase um renascimento, porque quando vai ficando com mais idade no corpo, tudo vai mudando à tua volta, tecnologia, tudo, tu vai dependendo mais dos outros. É um processo. Limitações. Quem é que aceita limitações? Ninguém gosta de estar limitado. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E a velhice nos dá limitações e nos tira a autoestima. Então, quem está envelhecendo e quem já envelheceu, fique pensando. Porque todos nós estamos envelhecendo. E é muito fácil nós criticarmos aqueles que já estão velhos, idosos, quando na realidade nós estamos a caminho. O tempo passa rápido demais. Eu que dizia, minha sogra acabar, tu vais. Infeliz de quem chega. Olha, A sogra fala babona. é bem assim. Pra lá, tu vai. Se não morrer antes, pra lá, todo mundo vai ficar velho. Infeliz de quem chega. Então vamos estar cientes que nossa fase da velhice chegou e que nós temos que nos amar nesta fase da idade que trazemos. Né, Célia? Nós nos amamos com 70 anos, 72 anos. Estamos muito... E eu gosto da fase que eu estou vivendo agora. Procuro me adaptar às mudanças todas que estão vindo aí. Então nós vamos conquistando. Agora também não vamos ficar... tem uma amiga minha que está também com 72 anos. E nós vamos viajar agora, nós vamos para Brasília. E ela... Eu disse, mas será que eu vou conseguir? Que nem quando eu fui para Aparecida. Porque vocês conhecem alguém já foi para Aparecida aqui? Tem umas longas distâncias, né? É tudo muito longe, é uma cidade lá. E eu disse assim, puxa, eu acho que eu tenho que fazer, como é que é aquela musculação, mas Pilates. Aí a minha amiga que faz a cirurgia, faz Pilates. Tu vai subir, tu vai descer, Aí eu fiquei lá em casa treinando, levantando, sentando. Tudo que era lá do exercício daqueles lá na internet, né? Levanta o pé para cá, levanta para cá, faz alongamento, tudo eu estava fazendo porque eu tinha que ficar lá na Aparecida, não sendo arrastada pelos outros. Então, os idosos, nós precisamos nos autoconhecer nas nossas limitações e procurar vencer as nossas limitações, para que nós não sejamos peso para os outros. Ela foi numa viagem lá no Nordeste, assim, que tinha que descer da barca e caminhar com uma boia até, com salva-vidas até aquela coisa ali. Tinha que vir nadando, né? E ela mostrou uma foto, ela em cima das costas do salva-vidas. Nós demos muita risada. Porque ela disse assim, não, os idosos, eles carregavam, não se afundavam. Então, meus amigos, mas ela deixou de ir? Não. Ela deixou de passear? Não. Ela deixou de se divertir, de conhecer novos lugares? Não. Ela vai passear e viu as limitações dela, ficou com medo de se afundar ali e ela foi passear e se divertir. Meus amigos,
Nós precisamos nos autoconhecer e nos amar como nós somos, né? E buscar a nossa felicidade todos os dias. A autoestima precisa ser recomeçada não só lá na adolescência, mas em todas as etapas. A vida é chama eterna. Enquanto estamos vivos, nós estamos prontos para vivenciar a felicidade, tudo que a vida nos oferece, dentro dos limites que cada idade impõe, dentro do momento em que cada um está. Os companheiros experientes no esforço terrestre constituem a vanguarda dos que renascem no planeta, e não a chamada velha guarda, que é a rabugice de muitos imaginou deprimir a melhor época da criatura reencarnada na Terra. Tem idosos que ficam assim, no meu tempo é que era bom, não sei o quê. Seja, pelo amor de Deus. Vive hoje. Tempo bom para mim agora. Eu também, a gente abre o computador, a gente tem celular. No meu tempo nós morríamos na máquina da tipografia. Escrevendo tudo, os cadernos desse tamanho. Pelo amor de Deus. Né? Então assim, vamos nos inteirar do que o mundo nos oferece. Agora ela fica ruim se a gente ficar vivendo lá atrás, porque lá atrás é que eu era feliz, vivendo hoje. Não, né? Não. A mãe do meu genro, agora ela decidiu que ela está com 75 anos, então ela não precisa mais se arrumar, não precisa mais botar no batom, não precisa mais botar nada, porque ela está velha, então ela não precisa. Está só esperando a passagem. Ela não precisa, ele só fica, Junelite tem que fazer exercício. Não, A minha sogra tem 82 anos, fez agora, final de setembro. Ela é um foguete, para quem é daqui, ela, na rampa do HU, quando meu sogro estava hospitalizado, ela já estava lá em cima com 2 malas e eu infartando no meio da rampa. Ela tem 82, ela vai 3 dias na semana na musculação, ela costura, dá curso em todo o Rio Grande do Sul para Jesus! Ela está produzindo agora um vestido para a festa de final de ano, todo feito de gravatas antigas para ela na festa. Vê só? Então tem idosos e idosos. A minha avó já desencarnou, tá? Mas ela estava com 86 anos, rainha do baile do grupo de idosos e arrumou um namorado. Viúva há mais de 35 anos, tudo, né? Se permitiu. Essa não era fraca. Ia pros bailes. Ela aproveitou. a pessoa tem que ser feliz. Então, meus amigos, assim nós encontramos a felicidade, né? Se nós nos amarmos em todas as faixas etárias. Você é caso eu termino. Fica aí. E as 4 são 25 às 4. É 4 horas. 4 Às 4. Não, te dá a chance. Ela fica aí. Acaba. Deixa eu ver. Pode acabar 15 para ter que ir embora. Tem que sair. Ela tem que ir embora. Então, assim, então a desencarnação é a libertação da alma, né? A morte é outra coisa. Então, nós vamos buscando, acompanhamos a marcha do sol, que diariamente cria, transforma, experimenta, embeleza e renova-nos. André Luiz. Aqui, quem é que pode ler para nós? Essa frase é maravilhosa, é de Emmanuel. Posso ler? Vamos lá. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Chico Xavier. A glória da cruz realmente é aquele momento em que Jesus demonstrou o amor para todos nós e o desprendimento de tudo que é terreno.
Então, quando ele, lá no sofrimento da cruz, ele nos olhou e disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem, nas nossas imaturidades, como crianças que não se amam, porque esquecem-se de si mesmo e dos outros e das responsabilidades. Agora, eu trouxe aqui essa palavra da semente, porque eu acho que tudo que nós conversamos aqui levou ao entendimento que a autoestima precisa ser semeada e cultivada em todas as faixas etárias. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos. Nós podemos dizer e concluir que a autoestima pode ser cultivada todos os dias, em todas as etapas? Sim? Vamos ser conscientes daqui? As palavras de Jesus nos deram essa propriedade de que pouco a pouco nós podemos conhecer e pouco a pouco trazer o significado de cada parábola. O semeador é o próprio Cristo. Qualquer que cumpre a lei de Deus vai semear. A semente é aquela palavra que contém os ensinamentos imortais, que é a lei do amor, do dever, ensinada por Jesus. E nós estamos cooperando na evolução do mundo porque transmitimos em silêncio aquilo que somos. Nós transmitimos em silêncio. O valor que nós damos à vida, a nós próprios, aos relacionamentos, a forma como nós vivemos, como nos sentimos na vida, nós distribuímos as sementes silenciosas do nosso viver. Não precisa eu dizer, falar, gritar. Nós plantamos com o nosso comportamento, com aquilo que nós pensamos. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que eu não soube isso lá atrás? Porque tinha que ser hoje. E importa que cada coisa venha ao seu tempo. Nós estamos preparados para cultivar as sementes que este encontro está nos oportunizando? Será que nós vamos sair daqui hoje mais conscientes que nós precisamos nos amar cada vez mais? E que não importa aquele retrato que nós tenhamos de nós mesmos. Mas eu sou assim, eu não perdoo. Mas nós podemos ser diferentes. Então, para que nós tenhamos essa autoestima, Emmanuel nos diz que essas dificuldades que a gente tem na família, conosco, com os filhos, com os netos, com o esposo, com a esposa, com os sobrinhos, filhado, tio. Calma. Vamos ler cada um lê uma frase. Tu lê essa primeiro. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Exigir do outro aquilo que a gente ainda não é. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Boa, né? Uhum. Sejamos indulgentes, perdoemos, saibamos calar. Desculpa. Sejamos indulgentes, perdoemos, saibamos calar.
Só coisa fácil de fazer. Quem pode ler? Você? Lê. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Não vamos ficar presos lá no passado, né? Vamos construindo. Você de vermelhinho ali que já deu. Eu? Desculpa sem condições, quaisquer ofensas, seja quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Emmanuel. Ó, vamos seguir. Ficar olhando para trás. Quem não leu, que vai ler agora? Lê. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Não te lamentes. Você que levantou a mão, vamos lá. Habitua-te a passear dificuldades e problemas, de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Ânimo firme. Então, meus amigos, Jesus nos conhece, é nosso amigo incondicional. Amemos-nos, confiemos. O mestre não exige que a gente saia daqui heróis, e ninguém pode ser heróis de um dia para o outro, nem santo, mas pede e nem reclama o impossível. Ele dirige a palavra dele, a vida comum, aos campos mais simples do sentimento, a luta vulgar, as experiências de cada dia. Não esquecer do evangelho no lar. Lá se dissolvem as perturbações, a baixa autoestima, nos aproximamos dos outros, nós nos sentimos fortalecidos para enfrentar os embates, as lutas da família, nos auxilia a amar o próximo como a nós mesmos, a aceitar aqueles que estão ao nosso lado como irmãos de caminhada necessários para a nossa evolução, aqueles que dizem, tu está fazendo isso, porque tu é assim, porque tu deveria assim, por que tu não é igual a não sei quem? Por favor, o evangelho no lar. Aí eu volto lá no início do nosso trabalho, no Salmo de Davi. Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe o mestre entende o nosso pensamento, cerca o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos. Não havendo palavra alguma na minha língua, eis que já, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Então o conhecimento para mim é maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se o mestre nos ama, como não me amar? Vamos pensar nisso. O mestre nos conhece e nos ama como nós somos. Como é que eu vou dizer assim, eu sou tão cheio de defeitos? Como não amar o meu irmão? Família e autoestima. Então, meus amigos, essa é a reflexão que nós trouxemos para... Nós não tivemos nenhuma foto. Essa é uma reflexão que nós trouxemos, né? Que nós saímos daqui todos nos achando assim maravilhosos. E felizes, né, com aquilo que nós já conquistamos, com aquilo que somos, né? Se estamos cheios de defeitos, é um passo de cada vez, né? Então que aproveitemos os nossos dias, as nossas horas, não para nos queixar, vamos deixar para trás tudo isso, né? Mas para formatar a vida que nós queremos. Jesus nas nossas vidas, no nosso lar, e até muita oportunidade, se Deus quiser, né, Sérgio? Obrigada, Joaquina.